Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta. Um programa da TV Nativos, a primeira TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV. Também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Márcio Soares Gomes José. Ele que é secretário de obras do município de Tramandaí. Foi vereador por 5 mandatos e, uma vez, suplente e também presidente do Legislativo por diversas vezes. Márcio, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do programa Comunidade em Pauta da TV Nativos. A Secretaria de Obras talvez seja uma das mais cobradas em relação aos problemas da cidade. Como é que você resolve os problemas através das demandas que chegam por parte da população e também por parte dos vereadores que fazem a intermediação desses pedidos? Muito boa noite. Primeiramente, agradecer, né, Sandro? É uma alegria sempre que tu me convida para participar dos teus meios de comunicação. Tu já é um ícone midiático da região, então agradecer pelo convite de estar aqui nesse programa que eu tenho certeza e convicção que vai ser febre da nossa região, para os grandes debates, com a conversa com a nossa comunidade, a conversa com os meios, né, com as forças vivas de Tramandaí, já que falamos como secretário de obras de Tramandaí, e poder também dar um feedback, poder dar um retorno, né, às demandas da nossa população. Dizendo isso, né, é um grande desafio a gente estar à frente da Secretaria de Obras, a convite do prefeito Galto, e tivemos, inclusive, a felicidade de ter sido eleito no último pleito, né? E, portanto, a decisão não foi tão fácil assim, né? Porque a gente sabe que quando concorre a um pleito eletivo, no meu caso, a vereador e logra-se êxito, né? Fomos eleitos, a população, de certa forma, ela entende que o vereador tem que estar lá na Câmara de Vereadores, não é? Mas como tu mesmo mencionou que a gente já foi por diversas vezes vereador, né? E também fomos presidente da Câmara por 5 oportunidades, creio que me faltava esse desafio, né, de gerir, né, uma pasta tão importante, né, do município de Tramandaí de forma executiva, porque a gente entende o trabalho dos vereadores, até pela experiência que tivemos junto à Câmara, mas o vereador ele não tem essa função executiva, né? E a gente cobra tanto do executivo, cobra tanto do prefeito, cobra tanto do secretário A, B, C, né, os diversos secretários que a gente tem. Então, resolvi ser um pouquinho vidraça nessa história aí de exercer a política, a boa política no município de Tramandaí. Agradecimentos a ti novamente e à nossa população. Espero ter uma bela conversa aí com os nossos telespectadores, afinal é a TV, né? E te parabenizar mais uma vez. Obrigado. Agora, secretário, o município de Tramandaí tem uma demanda muito grande na questão da infraestrutura, principalmente em pavimentação. E, neste momento, ele está fazendo grandes investimentos em asfaltos e também em reposição de calçamentos. Como está esse trabalho e como é que é esta demanda, a intensidade dela? Bom, como eu disse, Sandro, o nosso desafio ao assumir a Secretaria de Obras era para isso mesmo, era para ser demandado, né? E, infelizmente, no primeiro mandato do prefeito Galto, não houve tanto investimento em infraestrutura, né? Haja visto, inclusive, que as bandeiras do primeiro mandato foram a educação, a saúde, né? E o reaparelhamento da nossa Guarda Municipal, né? Que é orgulho. As 3 as secretarias, né, que são os nossos orgulhos, digamos assim, né? E a Secretaria de Obras, diferentemente da Secretaria de Educação e de Saúde, ela não tem recurso próprio, né? Ela tem, conforme, né, os repasses, que tu acompanha muito bem, os repasses federais e estaduais,
uma pequena parcela é destinada aos investimentos, né? Mas ela não tem, digamos assim, uma receita específica para montar um fundo de movimentação de obras. Como, né? por exemplo, o Fundeb na área da educação. Por exemplo, Fundeb, né? que exige, inclusive, que a contrapartida dos municípios seja em 25%, assim como a saúde seja em 15%, apesar que em Tramandaí a gente investe em torno de 30% de contrapartida na saúde, né? Mas nesse segundo mandato do prefeito Galto, e foi essa nossa conversa que a gente teve, foi de mais investimento nas questões de infraestrutura urbana da nossa cidade, né? Ou seja, pavimentação, repavimentação, e eu costumo dizer que antes disso tudo eu ainda quero secar as ruas, veja bem, né? Quanto investimento que a gente tem que fazer, que são investimentos altíssimos. Para te ter uma ideia, antes, no início do ano passado, antes da pandemia, inclusive, assim, no início da pandemia, nós tínhamos licitações de canos de PAD, esses de 6 metros de plástico, né, que a gente consegue fazer boas metragens em curto período de tempo, visando o escoamento de água pluvial, né? Nós pagávamos no cano de 600, que é um cano, né, quase meio metro de diâmetro, né? Aliás, um pouco mais de meio metro de diâmetro, nós pagávamos em torno de R$ 1.300. Hoje nós licitamos, hoje que eu digo uns 15, 20 dias atrás, a R$ 2.900, ou seja, mais do que o dobro, né, desse equipamento necessário para a gente fazer esse tipo de rede visando secar as ruas, não é? Então, são uma série de fatores que implicam na Secretaria de Obras. Investimento, obviamente, isso é investimento em dinheiro que sai do caixa. Ou seja, o cidadão que tem o direito de reclamar melhorias na sua via, todo início de ano, ou parcela o seu IPTU durante o ano todo, né? Vai no cofre da prefeitura, paga o seu IPTU e, consequentemente, ele quer a melhoria da sua rua, do seu bairro, enfim. Não é? Então, quando assumimos a Secretaria de Obras, a pedido, inclusive, e num trabalho de iniciativa nossa, mapeamos todos os bairros da cidade, todos os bairros que eu digo que tem competência a minha secretaria, porque a Zona Sul, né, tem diversos bairros lá, mas existe a secretaria competente, que é a Secretaria da Zona Sul. Então, os bairros que são de competência da nossa secretaria, o bairro Emboaba, bairro Cruzeiro 1 e 2, bairro Indianópolis, bairro Maitá, Parque dos Presidentes, enfim, né? São Francisco 1 e 2, São José, toda essa questão que vem até a nossa vizinha Imbé aqui, culminando com o centro e a Barra, né? Faz parte da nossa Secretaria de Obras. Evidentemente que se eu fosse fazer um levantamento mais criterioso, não haveria dinheiro durante os 4 anos de mandato, porque a cidade carece realmente de bastante investimento em infraestrutura, no sentido de repavimentação, tanto asfáltica quanto de pedra irregular. A gente está querendo também implantar devagarinho, né, alguma coisa de PAVS, que são esses bloquetes de concreto, né? Mas, enfim, mapeamos, né, e levamos ao conhecimento do prefeito Galto, fizemos levantamento financeiro e no início desse ano começamos todo o processo licitatório, né? Havia a expectativa, né, até com convênios com o governo do estado, especialmente com a Corsan, né, que haveria investimentos externos, que não este que eu falei antes, que são de recursos próprios, pagamento de IPTU e esporadicamente ITBI, né, que acaba entrando no Caixa Único e se tira uma parcela para investimento no município. Mas esse recurso externo seria exclusivamente para isso, para investimento em infraestrutura urbana. Mas, infelizmente, não se consolidou. Mas o processo licitatório, nós até continuamos com o processo, porque há ainda a expectativa, né? Inclusive, infelizmente, né, nós não conseguimos ainda, de forma definitiva, sair do cálculo, né? A gente assumimos a prefeitura lá em 2017, né? A eleição foi em 2016, no primeiro mandato do prefeito Galto, e já estávamos no cálculo em diversas etapas, né? E agora faltou a última etapa, que é um reparcelamento que a gente está fazendo junto ao Fundo Municipal de Seguridade Social,
para que a nossa população entenda, é como se fosse a previdência, né, do nosso cidadão comum. Estamos na expectativa de que se solucione isso o mais rápido possível e a gente vai poder novamente buscar recursos externos, coisa que não aconteceu com a Corsan, porque a Corsan acabou não sendo privatizada e era este o acordo que havia lá no início, final do ano passado e início desse ano. Mas o processo licitatório ocorreu, as demandas que a gente levantou, como disse no meio dessa fala, dos bairros, principalmente aquelas demandas mais urgentes, né, visando o recurso, porque as pessoas às vezes até não me compreendem muito, porque eu não costumo iludir o cidadão. Né? O cidadão, quando ele procura o poder público, quando ele procura um secretário, penso eu assim, né? E eu estou há 22 anos na coisa pública e tenho zelo pela coisa pública, né? Eu falo exatamente o que está acontecendo, como estou aqui mencionando os processos que a gente percorreu para poder chegar nesse momento com as licitações todas realizadas, né? Mas, contudo, o serviço ainda não está sendo completamente efetivado, porque falta o dinheiro. Então, a gente fala, mas tu disse que ia licitar. Tanto disse que ia licitar que licitei. Né? A parte formal, a parte burocrática da questão da coisa pública, que tem que ser, para a gente entender melhor, diferentemente da questão privada, que tu quer, tu faz, não precisa de qualquer ordenamento jurídico, né? Tu tem teu dinheiro, tu vai lá, reforma a tua casa, paga o empreiteiro que vai fazer a reforma e tá tudo resolvido. A coisa pública não. Primeiro tu pede autorização, seja ela legislativa, através das leis orçamentárias, PPA e LOA, né? Lei Orçamentária Anual, assim como o devido processo licitatório, né? Então, a gente recebe essa autorização para, posteriormente, aí sim, contratar a empresa vencedora do certame e aí realizar as obras. Mas aí ainda falta o dinheiro, né? Tem que ir lá na fazenda, falar com o secretário da fazenda, e aí, quanto que eu tenho para gastar na rua A, B, C, D? Aí o secretário vai dizer, olha, agora neste momento a gente tem só para a rua A e B, a C e D tu vai esperar um pouquinho. Então, hoje a gente está nesse processo. Algumas realizações a gente está fazendo, bastante urgente, né? A gente fez algumas ruas novas já desde o ano passado, que era um anseio da nossa comunidade, como, por exemplo, a João de Magalhães lá no terminal turístico, né? Era uma reivindicação de mais de 20 anos e a gente conseguiu realizar ainda no ano passado. E hoje a gente está concentrando, digamos assim, mais as nossas forças no tapa-buraco, mas um tapa-buraco de qualidade, esse com asfalto quente, né? Esse que aos moldes da freeway é feita a fresagem, que a gente chama, né? Tira, emparelha todos os buracos, porque tem muito buraquinho, né? E aí tu bota um saquinho ali, bota outro saquinho ali e parece um queijo suíço, né? Os nossos asfaltos, e além de ficar não só feio, ele fica, com o tempo ele vai se esvaindo também. Então a gente faz a fresagem hoje, monta todo um pano de asfalto novo, quente, de qualidade, de modo a perdurar aí, a gente acredita, no mínimo 10 anos esse recapeamento que a gente está fazendo. Ou seja, estamos tendo zelo, como eu já disse, com a coisa pública e valorizando o dinheiro, porque no mínimo 10 anos a gente não vai precisar mais fazer esse tipo de operação que a gente está fazendo nesses locais que a gente está efetivando. Citando mais um exemplo, toda a paralela da Fernandes Basto ali, que hoje talvez seja um dos centros comerciais mais importantes de Tramandaí, além do centro, e hoje a gente tem a João de Magalhães também, que é um potencial, né? Centro comercial, mas a Fernandes Basto, tanto a paralela dele como toda a Fernandes Basto, foi inaugurado hoje, o Macromix, inclusive, naquela região. É um centro importantíssimo que gera muitos impostos, seja de alvará, seja de IPTU, e além de imposto, está gerando renda e, consequentemente, gerando o trabalho que a nossa população tanto precisa. Então, Sandro, há algumas ações que acontecerão nos próximos dias, né? A gente pretende iniciar a repavimentação, alguma coisa lá no bairro Indianópolis, principalmente
na Rua Santa Catarina, que é um anseio já de algum tempo também. Lá foi feita uma pavimentação há não muito tempo, creio eu que uns 8, 10 anos por aí, e infelizmente com o tempo acabou se deteriorando aquela via e a gente vai recuperar boa parte dela. Mas também queremos recuperar parte do bairro São Francisco, principalmente de um calçamento que foi feito ali na Santa Fé e que as transversais acabaram com suas embocaduras completamente problemáticas, não é? A gente também quer resolver nos próximos dias aquele problema, colocar uma equipe lá dessa empresa que foi a vencedora do processo licitatório para executar essa obra, assim como em outros bairros. Agora de cabeça eu não me lembro direito. Parque dos Presidentes, a gente vai recuperar Afonso Pena agora de imediato, mas também tem outras vias no processo licitatório. Enfim, uma série de ações que a Secretaria de Obras tem procurado agir de forma mais rápida possível. Além do dia a dia, obviamente. Hoje mesmo eu passo quase todo dia, né? Aqui no nosso calçadão, nossa ciclovia, chame como quiser, da Rubem Berta em direção à Brigada, não é? Até a Brigada, mais precisamente dizendo. E ali, num primeiro momento, quando foi feita, inclusive pela administração do Anderson, e o secretário era o José Machado, o pessoal meio que criticou e tal, que havia muito um arvoredo ali, né, casuarina, enfim. Hoje é um cartão postal, tá bonito. E a gente procura manter a Secretaria de Obras sempre bem aparada, a grama, né, sempre bem limpinho, a vegetação ali sempre bem cuidada. E isso é rotina da Secretaria de Obras. Muito né? utilizado pela população. Muito utilizado. E assim como limpeza, né, e talvez seja um outro ícone que a gente vai conversar mais adiante, mas a Secretaria de Obras ela é viva, ela tem uma demanda permanente. Então, o cidadão, e era isso que eu queria concluir essa pequena parte aí do meu raciocínio, às vezes ele pede, mas eu pedi faz 3 dias já. Mas é que a demanda ela é viva, né? A gente não dá a resposta imediata ao cidadão e a gente entende que o cidadão merece a resposta imediata, né? Por quê? Porque a força de trabalho nossa, ela não aguenta o tamanho da demanda que a cidade precisa. Justificando, então, né? Nós tínhamos, isso era rotina a vida toda da prefeitura, inclusive com outras administrações, a contratação de servidores temporários, não é? Que acabava assim, praticamente se perdurando, né? E aí com o concurso público a gente acabou chamando as vagas existentes para operário, que para a Secretaria de Obras foram 22 operários, mas no entanto nós tínhamos a contratação permanente de 50 operários. Ou seja, a nossa demanda, a nossa força de trabalho, nosso equipamento humano para atender as demandas do município acabou reduzindo em mais de 50%. Agora, secretário, há uma demanda que é muito importante e que essa, sim, ela necessita de certa urgência. Diferente da questão da pavimentação que nós estamos falando principalmente, que o cidadão pode esperar ali uma semana, um mês, enfim. É a iluminação pública, que é de responsabilidade da sua secretaria, mas que vai ter novidades num andamento de um convênio com o grupo CE Equatorial. Eu gostaria que você falasse um pouco da iluminação pública na cidade, que muitas vezes também faltou luz ou está com algum problema, o poste na frente da casa do cidadão, ele imediatamente faz a sua reclamação. Muito pertinente o questionamento, Sandro. Quando eu assumi a secretaria, já havia uma preocupação anterior minha, né? Porque nós todos pagamos a taxa de iluminação pública, né? E, então, isso realmente tem que ser praticamente do dia para a noite. O cidadão pede hoje, amanhã, mais tardar 2 dias, e essa é a nossa orientação da secretaria, tem que estar resolvido o problema dela, né? Cabe esclarecer também que essa taxa de iluminação pública que a gente paga, né, todo cidadão e toda pessoa jurídica paga, né, ela é para iluminação pública de toda a cidade. Às vezes o cidadão confunde, o poste na frente da minha casa está apagado e eu pago iluminação pública. Ele não está pagando por esse poste, ele está pagando por todo o sistema de iluminação pública. Vou citar um exemplo, a Beira-Mar, por exemplo, né? Se fosse para somente os moradores da Beira-Mar pagar
todo gasto que é realizado na beira-mar, certamente sairia uma taxa absurdamente alta, né? E, no entanto, todo cidadão usufrui, né, da nossa beira-mar. Então, a demanda hoje é praticamente zerada na Secretaria, né? E eu cobro demais. Nós temos 2 equipes hoje, né? Eu fui presidente do fundo da CIP, né? Tem o conselho e tem o fundo. Eu fui presidente do fundo. E na época eu era chefe de gabinete do prefeito Galto. E como gestor desse fundo, eu ordenei naquele momento que parte do dinheiro arrecadado com a CIP fosse adquirido 2 caminhões novos para a Prefeitura de Tramandaí. Um para a Zona Sul e outro para a Secretaria de Obras desses bairros que eu mencionei anteriormente. Então, hoje, a Secretaria de Obras de Tramandaí, da base, digamos assim, do município, tem 2 caminhões e 2 equipes. Assim como a Zona Sul também tem 2 caminhões e 2 equipes. Eu não posso responder de como que a Zona Sul está tratando a questão da iluminação pública lá. Mas a nossa orientação e o feedback que estamos recebendo disso é de que em máximo 2 dias está sendo resolvido o problema de iluminação pública, e eu peço que as pessoas nos acionem, os nossos meios de comunicação da Secretaria, presencialmente, por telefone, porque a gente faz com que a iluminação pública seja de fato de excelência, porque é mais um tributo que a gente paga, né? E que esse é específico. Esse, diferentemente do IPTU, que é para toda a prefeitura, inclusive para folha de pagamento, para pagamento de vantagens, para pagamento de uma série de coisas, e uma pequena parcela vem para a Secretaria de Obras. Esse não, esse vem exclusivamente para isso. O Comunidade em Pauta faz um rápido intervalo, voltamos em instantes, dando seguimento à nossa conversa com o secretário de Obras de Tramandaí, Márcio Soares Gomes José. Compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br.
Nosso convidado de hoje é o secretário municipal de obras de Tramandaí, Márcio Soares Gomes José. E nós falávamos sobre iluminação pública. E a Secretaria de Obras tem um projeto, em parte, em parceria com o Grupo CE Equatorial de Eficiência Energética. Como é que está o andamento destes trabalhos, secretário Márcio? Felizmente, Tramandaí foi contemplado, né, com esse projeto da Equatorial, CE, né, de alguns municípios ter melhorado a sua eficiência energética, né, e Tramandaí foi um dos municípios contemplados, na ordem de 1,5 milhão de investimento que serão de recursos privados, né, da Equatorial, que vão ser investidos em algumas vias da nossa cidade, não é? Tentando, né, esclarecer melhor, porque há também, não é a contrapartida da prefeitura, mas há também ações da prefeitura de Tramandaí nesse sentido, em paralelo. Por exemplo, a CE Equatorial está nos doando, né, luminárias em LED que melhora a eficiência energética, e esse é o intuito do projeto, né? E, consequentemente, o município de Tramandaí vai pagar menos em iluminação pública mensalmente, conforme a gente vinha pagando. Fazendo um parêntese, né, há uns 3 meses atrás, que tem a ver também com o assunto iluminação pública, a CE Equatorial contratou uma empresa para contar, né, quantas lâmpadas e que tipo de lâmpada o município de Tramandaí tinha, ou melhor, tem até esse momento, porque ela foi contratada há 3 meses atrás, e há cerca de 15, 20 dias atrás essa empresa entregou o relatório final. Veja bem que interessante, né? Uma empresa lá do Piauí, se não me engano, ela veio de lá e em 2 meses ela contou, e isso, se não me engano, vai estar exposto no site da Equatorial, e a gente vai procurar até levar para o nosso site da prefeitura. Inclusive, a gente está fazendo um site novo, com melhor acessibilidade, mais claro, mais transparente, da prefeitura de Tramandaí. Nos próximos dias, creio eu, que o pessoal vai estar aqui no teu programa divulgando isso. Mas a empresa, ela vai lá na lâmpada, Sandro, olha que interessante, e ela tira foto, e ela tira foto do reator, o número do reator, que tipo de lâmpada, qual o consumo da lâmpada, se ela está acesa durante o dia, se ela está acesa somente à noite, ou ela está apagada, e nos trouxeram todo esse relatório, né? E até a gente tinha um certo receio, eu e o prefeito Galto, que, né, a última vez que foi contado isso foi há 20 anos atrás, sei lá, e depois disso, quantas lâmpadas novas, né, quantas redes novas foram feitas, quantos loteamentos surgiram, né, e então a gente tinha medo, vai aumentar a conta de luz. Pasmem, com essa contagem dessa empresa, a gente teve uma redução em torno de 18% do consumo, porque os relatórios que a CE tinha de lá, de 10, 15 anos atrás, dizia um tipo de lâmpada que gastava mais. E hoje a gente tem boa parte já em LED, não é? Principalmente aqui no centro, e outras formas de energia, a fotovoltaica hoje, que era a anterior, mas a anterior era mais fraca, hoje ela já tem uma tecnologia um pouco melhor também. Então a gente reduziu em torno de 18% a nossa conta. Isso pouquinho dá 20, 25 mil por mês. Então, agora, quantas lâmpadas aproximadamente tem na cidade? Foi repassada essa informação? Foi passado, sim. Em torno de 13 mil lâmpadas. Eu não vou te dar o número exato, sim, porque eu não trouxe nenhum relatório, até porque eu gosto de conversar. Se eu fosse fazer uma apresentação no relatório, que eu posso fazer num outro momento, que fica mais esclarecedor, inclusive, né? Mas em torno de 13 mil lâmpadas, né? E aí ele diz, a de LED vamos dizer, de 100 watts, a de LED de 200 watts, a de fotovoltaica de 150, ele traz todo esse relatório, e essa ferramenta, que é do Google, mas também uma ferramenta da CE Equatorial, vai nos proporcionar também, no momento que a gente vai substituindo as que consomem mais por novas tecnologias, especialmente a em LED, né? Ela já vai reduzindo automaticamente também no sistema e, consequentemente, na conta de luz vindoura, né? Que a gente vai pagar.
Esse projeto da eficiência energética da Equatorial já vai reduzir, assim que completamente instalado, obviamente, e municiado o sistema, né, com essas novas informações, já vai reduzir mais um pouco a nossa conta de luz. Mas voltando, será em torno de 1.500 lâmpadas também, né, nesse projeto de eficiência energética. E nós, através da nossa iniciativa, vamos, felizmente, né, o pessoal cobra que o Imbé iluminou a ponte, né, e nós ficamos devendo. Já está incluído, então, dentro do nosso projeto municipal, então, a iluminação da ponte através de colocação de postes, né, a exemplo do que fez no Imbé, inclusive para ficar de uma forma paritária, né, semelhante, a gente pegou o memorial descritivo do município de Imbé para já procurar licitar da mesma forma, para não ficar um lado mais feio e o outro mais bonito. E essa licitação está em andamento, né? Isso já aconteceu, Sim. né? Já aconteceu. A empresa vencedora, e ela já está adquirindo as mercadorias para começar a implantação. Assim como a troca dos postes de toda a entrada da cidade, lá na Ponte do Camarão até o módulo. A gente pretende padronizar. Em virtude do tempo e de diversos acidentes, aquela região lá acabou ficando alguns postes de concreto, outros de metal, de ferro. Então a gente pretende padronizar toda a entrada da cidade com um poste de concreto e nessa nova iluminação, que aí a lâmpada da CE, veja bem o contraditório, o poste o município compra, a lâmpada da CE que vai colocar para nós. E então a ideia é que se faça uma entrada da cidade mais bonita, mais iluminada e harmônica, né, com os postes de concreto até aqui a Rubem Berta, padronizando então a entrada da cidade. Aqui na Fernandes Bastos também vão ser colocadas novas iluminações LED no trecho entre a Rubem Berta e a ponte, mas aí aproveitando os postes de ferro que ali existe e que porventura falte algum, se não me engano são 3 ou 4, nós vamos então colocar esse poste novo de ferro, padronizado também, e colocação das novas iluminações. O que deve ocorrer também à beira-mar, nós vamos substituir todos os postes de concreto que estão podres, em torno de, se não me engano, 25 a 28 postes, coisa assim, que estão realmente caindo, as partes de concreto estão caindo, né? Podendo até ocasionar acidentes. E isso é um levantamento que a gente já tinha feito lá no início do ano passado. E agora, então, com a CE vai nos doar a lâmpada, vamos dizer assim, eu não poderia pegar uma lâmpada nova em LED e colocar em cima de um poste podre, né? Então, a gente está andando a passos largos e a nossa pretensão é que nos próximos 30 dias aí, a ideia, inclusive através da CE Equatorial, ela já tem iniciado o projeto como um todo, né? No final de julho. Ainda não conseguiu efetivar completamente o projeto, mas já estamos com algumas vias aí acontecendo, inclusive de forma experimental, né? Mas imaginamos que nos próximos 30, 40 dias, visando inclusive a temporada de veraneio, já esteja toda implantada, tanto a parte da CE como a nossa parte municipal. A nossa parte para dar valores ficou em torno de 330 mil, podendo ter algum tipo de aditivo, né? Tendo em vista alguma necessidade que porventura não foi levantado no memorial inicial, que a gente pode, inclusive, o cidadão pode, não, mas a minha rua está contemplada, não está, daqui um pouco não está, e haja necessidade da gente implantar, a gente pode incluir isso num processo futuro. Falando um pouquinho de beira-mar, como a gente estava falando, né? Hoje a nossa beira-mar realmente está... Parte delas escuras, não é? Então a gente já iniciou um processo licitatório, aí falando exclusivamente de calçadão e a parte do calçadão novo, né? A gente já iniciou um processo licitatório e imaginamos que nos próximos 15, 20 dias já esteja licitado com a empresa vencedora e deveremos também, simultaneamente com esse projeto da CE Equatorial e a nossa parte, mais essa nova etapa e aí visando iluminar todo o nosso calçadão, que já está há cerca de 5, 6 anos ali, né? Pois é, secretário. Muitas pessoas nos perguntam, o calçadão de Tramandaí ele é tão novo. Tem aí 5, 6 anos, como você falou, mas
dentro de um contexto de urbanidade, ele é um equipamento novo. Entretanto, por diversas vezes a Secretaria de Obras tem feito intervenções para melhorias. Recentemente foi tirado um dos letreiros para o conserto dele. Por que acontece tanto na Beira-Mar de ter avarias nos equipamentos que ali estão? Nós sabemos que um dos motivos é a maresia, não tenha dúvida. É pertinente também, Sandro, a gente conversar um pouquinho, porque realmente um calçadão daquela magnitude que mudou a cara, né, da nossa Beira-Mar. E eu que sou natural de Tramandaí, conheço bem a nossa Beira-Mar, muito, né? E não vou falar da minha vida privada, mas muito utilizei da Beira-Mar, inclusive para o meu sustento. Então, é uma pena, é um calçadão relativamente novo, mas processo licitatório tem disso, não é? E eu não quero também aqui procurar culpados, né? Eu hoje estou no cargo e eu procuro encontrar soluções. O que houve de processo licitatório para trás encontra-se no jurídico tentando ver as questões contratuais de garantia de 5 anos, não é? Que é a questão do letreiro, que é a questão das luminárias, que é a questão dos nossos playground, né? Isso está lá no jurídico. Agora, se eu esperar pelo jurídico e pela questão judicializada, com certeza não vou ter playground na Beira-Mar no ano que vem. A população não espera, né? Então não adianta. Então o jurídico que vai tomar essas medidas cabíveis com a empresa que fez e que infelizmente em tão curto prazo de tempo acabou deteriorando. É uma pena realmente. Mas eu estou trabalhando fortemente para que a nossa Beira-Mar esteja completamente e 100% a ponto de nós podermos ter uma Beira-Mar muito condizente com aquilo que já foi quando, digamos, inaugurada, porque entregue a obra, ela foi de fato em 2020, né? Então, entregue a obra faz 2 anos apenas, né? Então, a gente está com todos os trâmites legais para adquirir os playground, né? Que durou menos de 5 anos, acabou apodrecendo toda a estrutura, causando risco, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, foi interditado pela nossa engenharia, e nós imediatamente tomamos a decisão, inclusive motivo de crítica, né? O secretário não conserta nada e ainda tira o que tinha. Eu tenho que evitar um dano maior, que é um acidente grave com uma criança, ou mesmo pequenos acidentes, né? A gente não pode esperar que aconteça um acidente. E eu tomei a decisão imediatamente, está condenado, então vamos retirar e vamos comprar equipamento novo, o jurídico que vai tratar das questões jurídicas, e vamos entregar um equipamento, que é a nossa Beira-Mar, o pessoal ama a nossa Beira-Mar, em condições 100%, e é isso que eu quero apostar, e já vou falar das letras também, mas eu quero me ater aos playground agora. E hoje, rapidamente, eu tive uma reunião, porque já havia tido uma reunião com o empreiteiro da Beira-Mar, sobre algumas avarias que a gente entende que ele pode sim fazer sem medida jurídica, que é a questão daqueles bancos, né? Que o pessoal até apelidava o que vai ser aquilo? Porque realmente nem flor a gente plantou, né? Tomamos a iniciativa no início desse ano, não é? As pessoas diziam, inclusive, que não ia durar 15 dias, as nossas florzinhas lá, porque a maresia ia acabar tomando conta. No entanto, perdurou, sim, os nossos vasinhos, e a nossa ideia é transformar todos aqueles espaços. A gente fez, se não me engano, foi 5. Tem mais uns 3 ou 4 que a gente precisa também plantar ali as flores e as vegetações que conseguem suportar o nosso nordestão e a nossa maresia. Mas algumas coisas a empresa já vai nos fazer, que é a reforma desses bancos, a reforma da pista de skate e algumas partes de avaria da nossa pedra portuguesa. As questões das ressacas, nós estamos já no nosso departamento de engenharia com todo o levantamento, agora está em fase de orçamento para posterior processo licitatório. Como é um valor relativamente baixo, em torno de 200, 300 mil, não sei ainda porque não tem esses valores, são processos licitatórios mais rápidos, porque tem processo que dura 60 dias só a parte legal.
E depois tem a parte, muitas vezes, judicializada, porque a empresa A perdeu para B e a B se sentiu lesada. Mas nesse caso, geralmente se resolve em 15, 20 dias. E então a gente imagina também que até o final do mês de setembro a gente já consiga fazer. E é uma obra relativamente rápida, né? Falando-se exclusivamente da questão das pedras portuguesas, que foi danificada pela questão da ressaca ali no mês de julho. Você citou a questão do letreiro. O letreiro Eu Amo Tramandaí, que talvez seja um dos locais onde as pessoas mais visitam e mais tiram fotografias para a sua recordação. Como é que está a situação? Quando é que o letreiro retorna? Porque ele foi retirado para ser melhorado. Sim. O letreiro, inclusive na ressaca havia um repórter numa TV fazendo uma matéria ao vivo e uma das letras voou, né? Foi motivo até do pessoal fazer meme com a nossa secretaria, né? Mas enfim, realmente o material, e a gente tem que falar isso, né? Não foi de uma qualidade condizente para a nossa maresia, não foi, não é? E o material para suportar a força do nosso salito, da nossa maresia, deveria ser um outro material, né? E, como eu disse, não quero achar culpados daquilo que eu não estava à frente da secretaria, mas realmente, isso também está lá no jurídico, eles vão questionar, enfim. Eu tomei a iniciativa, até porque as letras, praticamente todas já haviam caído, e nós, a Secretaria de Obras, estávamos recuperando na medida do possível, né? Só que chegou num ponto que ela não aceita mais nem solda, ela não aceita mais nem reparos, ela não aceita mais nem uma chapa nova, porque a solda não consegue mais pegar mediante a ferrugem, não é? Então tomamos a decisão, conversei obviamente com os engenheiros da prefeitura, da possibilidade de nós então implantarmos, como é aqui em Imbé, né? Que é concreto armado, assim como em Torres é concreto armado, de nós implantar essa forma então, que perdurasse definitivamente, né? E vamos fazer então, né, com autorização do prefeito, da engenharia e decisão dos nossos funcionários da Secretaria de Obras, será feito todo com mão de obra própria, não vai haver custo de contratação de empresa, vai ser com concreto usinado, ou seja, aquele industrial que ele seca com maior velocidade e dá um acabamento melhor. Enfim, a gente espera que até final da semana que vem estejamos já iniciando a colocação no local de todas as letras, é uma letra grande, né? De 2 metros e alguma coisa, 2,10 metros, se não me engano, toda uma força-tarefa da Secretaria de Obras, mas pretendemos até final da semana que vem, início da outra semana, nós vamos começar a concretar semana que vem. Então, há um período de secagem de no mínimo 15, 20 dias, por ser o concreto usinado, né? Se fosse concreto nosso, que nós poderíamos também fazer, teria que ficar um tempo ainda maior, em torno de 45 dias. Então, a gente optou por esse usinado, que mais rápido ele seca, mais rápido a gente vai começar a colocação lá do nosso Eu Amo Tramandaí, que eu tenho convicção que vai ser aí agora sim definitivo, e que vai manter as mesmas cores que antes já havia no projeto inicial. Assim como o Amar, também já caiu uma letra, já caiu um coraçãozinho que representa o M, não é? E lá a gente está orçando, a gente está procurando utilizar um outro equipamento lá, porque lá as letrinhas são mais fininhas, então ela não aceita de certa forma, não é? A ferragem com uma estrutura melhor e tal, porque isso pode causar, inclusive, né, algum tipo de acidente, quebrando, e um concreto é pesado. Então, lá a gente pretende usar uma tecnologia hoje que é muito usado nas fachadas das empresas, aí, que é o ACM, né? Que é um tipo de plástico, digamos assim. Sim. E toda a estrutura dele vai ser em aço galvanizado, a estrutura interna, que não vai ficar visível, né? Em aço galvanizado, queimado a fogo, enfim, tudo aquilo que a engenharia entende que vai perdurar pelo menos mais uns 10 anos aí. Então já estamos caminhando também para deixar pronto, como eu disse, eu quero que o nosso calçadão esteja 100% pronto, com
equipamento de ginástica, com playground, com pedrinha portuguesa, com iluminação pública, para o nosso visitante, o nosso turista, o nosso veranista, os nossos moradores poder usufruir. Não esquecendo também, né, Sandro? E aí eu acho que eu concluo, se tu tiver mais algum questionamento, a gente continua a conversa. Após a concretagem das nossas letras, né, Eu Amo Tramandaí, devemos dar, então, início à reforma das nossas passarelas, que também foram muito danificadas, principalmente essas 3 últimas aqui, da Rubem Berto em direção à Barra, né? Começaremos então a recolocação das passarelas, porque não é nem reforma, porque foi arrancada praticamente 50% de cada passarela ali. Então a gente tem convicção que nosso material humano vai dar conta do recado, assim como os nossos processos licitatórios já estão bem adiantados para chegar lá em final de outubro, tá a nossa beira-mar à disposição da nossa população. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes conversando com o secretário de Obras de Tramandaí, Márcio Soares Gomes José. Compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. Comunidade em Pauta está de volta, hoje conversando com o secretário de Obras de Tramandaí, Márcio Soares Gomes José. Ele que já foi vereador por 5 mandatos e eleito também como suplente, além de 5 vezes presidente do Poder Legislativo de Tramandaí. Secretário, recentemente aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores da cidade, bastante concorrida, com um grande público, todo este público da região do distrito de Estância Velha, que é o distrito rural de Tramandaí e que vem crescendo também com muitas propriedades e muita produção naquela área. Uma das reivindicações, e a principal, foi a questão da estrada da Estância Velha, que tem um movimento muito intenso de caminhões ligados à agropecuária e também à movimentação de madeira, principalmente por parte da cidade de Cidreira, que passa por aquela estrada. Como é que você vai atender esta demanda principal? Bom, o distrito da Estância, antigamente tinha pouco, como eu disse, eu sou natural de Tramandaí, então eu conheço. Eu ia lá na Estância pescar com meu pai e também no entorno lá da lagoa onde nós pescava, que é da estrada da Tapera, comer araçá. Então eu ia lá quando era rural mesmo, né?
E hoje a Estância ela está se formando, de certa forma, já não vou chamar, já é o distrito da Estância, mas eu não quero falar assim, eu quero dizer que ela está ficando já bastante urbanizada, né? Então a gente vai ter que ter, a administração pública, um novo olhar para a Estância. Antes ela tinha poucos moradores que usavam e pouquíssimos também, né, comerciantes e empresários que tinham seus negócios estabelecidos lá. Hoje não. Hoje, além da comunidade rural que já havia lá, que permanece ainda produzindo, principalmente a grama, né? Hoje nós temos indústrias, né? de plantio de pinos, de eucalipto, assim como de tratamento de madeiras, né? Hoje, uma das maiores fábricas de beneficiamento de madeira tratável é lá no distrito da Estância, né? Então a gente tem que ter um olhar diferenciado hoje para o distrito da Estância, mas não é com poucos recursos, né? É com bastante recurso. E aí a gente novamente acaba barrando na questão orçamentária financeira, que a Secretaria de Obras, como a gente já tratou no início do programa, vai dançando conforme o dinheirinho vai dando, né? Mas quando assumimos, fizemos um cronograma de trabalho lá, principalmente se tratando da estrada da Estância. Mas não é só a estrada, tem mais coisas que no decorrer a gente vai falando. Hoje a patrola, e nós só temos uma para o município todo, né? E essa é a grande briga, né? E um equipamento hoje, uma moto niveladora, é na ordem de R$1 milhão, né? Não é pequeno investimento, é um grande investimento. Mas Tramandaí precisa necessariamente de ao menos mais uma moto niveladora para dar conta não só da Estância, mas de todo o município. Então a gente fez um planejamento junto com o operador da nossa moto niveladora e com a nossa Secretaria de Obras, de que ao menos 10 dias por mês a patrola fica na Estância. Fica lá fazendo todo o entorno, inclusive com a estrada do Carraxi, né? Que é a que sai lá no nosso canil, lá do lado da URGS. Então ela vem lá para o Passo do Paulo e ela vem e sai aqui no lado do Parque Histórico, né? Então o nosso planejamento, e a gente recebeu bastante elogios com relação a isso, né? Felizmente não são todos que criticam, e a crítica ela é válida sim, mas tem que ouvir os dois lados, né? Então o nosso planejamento através da única patrola que a gente tem é esse. Ela fica 10 dias lá, depois que ela conclui, né, o seu trabalho lá, ela vem vindo para os outros bairros do nosso município. E aí, no sentido Estância, bairro, né? Então ela vem e faz o Cruzeiro 1 e 2, ela faz uma pequena parcela que tem ali na Indianópolis, aí ela vem e faz uma outra pequena parcela que tem no Maitá, aí ela vem e faz parte do Parque dos Presidentes, que a gente pretende, inclusive, implantar calçamento novo, justamente para também tirar um pouco da responsabilidade da patrola, né, no Parque dos Presidentes. Depois ela vai para o Terminal Turístico e Zona Nova Sul, depois ela vai lá para a Portelinha e depois ela retorna para a Estância. Esse é o nosso planejamento. Só que, contudo, Sandro, né, haja vista períodos sazonais de chuva, sol, ela não dá conta realmente do trabalho. E o grande tráfego que tem ali também. Sim, e aí ela não dá conta de fazer 10 dias, vem para a sede do município e aí dá uma enxurrada, como tem previsão de chuva a partir de hoje já, certamente vai estragar a estrada de novo. Mas, no entanto, ela está no cronograma aqui no Parque dos Presidentes. Como é que eu vou tirar ela do Parque dos Presidentes para ir lá e fazer a Estância? Porque aqui também está necessitando, não é? Então, a gente tem que procurar entender, né, as limitações da Secretaria de Obras e do próprio equipamento. E eu não estou falando nem em manutenção da patrola, né? E ela só é uma. Uma hora ela vai ter que parar também para apertar o botão, para apertar a porca, trocar um amortecedor, um pneu, e está sempre, infelizmente, também furando pneu por conta do ambiente que ela trabalha, né? A gente tem vias com entulho, vias com resto de material de construção, com ferro, enfim. É uma lástima que a gente tenha só uma patrola. Mas entendemos que a reivindicação da Estância é válida e a gente vai procurar atender sempre que necessário, mas dessa forma, né? Não privando nenhum bairro
e privilegiando o outro, né? Então, a gente tem que procurar pensar como um todo. É lógico que eu queria ter uma patrola só na estância, uma só no Parque dos Presidentes, mas eu não tenho esse equipamento, né? Mas nós temos também que esclarecer, Sandro, que um trabalho grande que a gente fez com uma retroescavadeira nova que foi adquirida o ano passado e com um chamamento do concurso público de um novo operador de máquina leve, que é a operação da retroescavadeira, nós acabamos ficando com 2 retro e uma pá. Então, esse equipamento novo, nós só tínhamos uma retro, agora a gente tem 2 retro. A gente fez um trabalho vasto de limpeza de todos os valos daqui da base do município. Indianópolis, Humaitá, Cruzeiro, Parque dos Presidentes, terminal turístico. Então, a gente fez todo um trabalho de limpeza de valo para a água escorrer. E concentramos todas as nossas forças, ficamos cerca de 30 dias na estância, em propriedades particulares, visando uma parceria da Patrulha Agrícola, fazendo a limpeza e, não sei se é construção que se chama, e abrindo, vamos dizer assim, novas... Os poços artesianos, novos poços, né, de coleta de água da chuva para, obviamente, ser utilizado na lavoura. Só limpeza e constituição de novos poços foram 72. Isso gratuitamente, o cidadão não pagou nem um centavo, sendo que o projeto de patrulha agrícola diz o seguinte, que a prefeitura doa 1 hora por propriedade. E o cidadão, o proprietário daquela propriedade, ele tem que pagar as horas adicionais que, porventura, o equipamento vai ficar lá. O equipamento pode ficar, não tem problema nenhum, desde que o cidadão, de fato, pague a sua contrapartida. Mas a gente fez, vamos dizer assim, uma vistinha grossa, assim, não, aproveita que aqui em Tramandaí está resolvido, o equipamento também não está sendo muito utilizado aqui neste momento, então vamos dar uma atenção forte lá para os nossos produtores rurais, não é? Vamos fazer essa limpeza, porque lá na frente, daqui um pouco, nós vamos precisar desse equipamento mais presente aqui na base do município, na sede do município, e lá, como vai ter um serviço bastante amplo, né, de limpeza de valo, de constituição de açude, poço artesiano, como tu mesmo chamou, vai estar já, no mínimo, 70%, 80% realizado. Na época, que foi lá, se não me engano, no final de abril, o mês todo de maio, todas as demandas que foram nos solicitadas foram cumpridas, todas elas. Hoje pode ser que já haja alguma demanda. Na realidade, Sandro, a Secretaria de Obras, ela empresta o seu maquinário, né, e a instância entende que alguns maquinários, por vir do Ministério da Agricultura, algumas pessoas, não a instância, né, algumas pessoas entendem que esse equipamento é da instância. Não, o equipamento é da municipalidade, né? Eu compro um carro para a Secretaria de Obras, né, que eu vou utilizar na Secretaria de Obras, mas o equipamento é da Prefeitura, ela não é da Secretaria de Obras. Porventura, ela veio através da Secretaria de Obras. E quem gestiona e gerencia isso, e certamente tu vai convidar também para conversar aqui no teu programa, é a Secretaria de Pesca e Agricultura, né? A Secretaria recebe esse pedido do cidadão lá, através de protocolo, o sistema da Secretaria, e nos repassa. E na medida que a gente vai organizando também as nossas demandas aqui, a gente leva o equipamento para lá. Como essa semana está lá na estância, né, o nosso trator, visando puxar o arado lá para os nossos produtores também fazer o seu plantio lá da produção que ele, porventura, está querendo produzir. Então, hoje, nessa semana, nós estamos com o equipamento lá. Eu não sei te precisar se a patrola está lá, não sei, mas, como eu te disse, a cada 10 dias, ela fica 10 dias lá, vem para cá e retorna para lá. E, então a gente gostaria de atender de forma mais presencial, mas os nossos equipamentos e a nossa força de trabalho, infelizmente, não dá conta, não só da estância, como eu disse, né, eu não posso só privilegiar um em detrimento de outro, né? Então ela não dá conta de toda a cidade. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de
não só de coração, mas de estratégia de realização de trabalho para atender as demandas de todos os bairros. E a gente sabe que tem problema no Parque dos Presidentes, tem problema na Barra, tem problema no São Francisco, tem problema, inclusive na São José, que é praticamente toda asfaltada, também tem problema. Agora, e vai ser assim sempre. Falando de problema, e para encaminharmos o final aqui de nossa entrevista, secretário Márcio Soares Gomes José, há uma problemática, não só no município de Tramandaí, mas em praticamente todos os municípios brasileiros, da questão que muito cidadão se livra do seu entulho, do seu lixo, em áreas públicas ou em áreas privadas, em terrenos que estão a descoberto. E essa demanda chega à Secretaria de Obras para que a Secretaria retire esses entulhos, muitas vezes provocada, inclusive, pelo Ministério Público. Como é que vocês trabalham esta questão diariamente, inclusive com parceria da Secretaria do Meio Ambiente? Essa é uma problemática principalmente minha e do meio ambiente, né? Quando eu digo minha, por ser o gestor da Secretaria de Obras, né? E da Secretaria do Meio Ambiente através da secretária Dalma, né? Porque o cidadão, né? Ele até sabe, e nem sei se eu chamo de cidadão, né? É a pessoa que faz isso. Ele sabe que ele não pode recolher o lixo aqui, seja do que for, e deposita num terreno baldio logo ali na frente, ou num canteiro. No verão passado, Sandro, tinha um fogão aqui na Pedrinha Portuguesa, aqui na 24 de setembro, na saída da 24 de setembro. Veja bem o cúmulo que chega, né? Em pleno veraneio, a alta temporada do nosso município, que a gente tem que estar procurando deixar os nossos cartões postais cada vez mais bonitos, né? Limpos. A pessoa vai lá e deposita um fogão velho em um armário, um sofá, enfim, isso é diário, né? Então a gente tem mapeado na Secretaria de Obras os pontos básicos que frequentemente são depositados lixo. Aqui na Barra tem um pequeno foco que a gente aos poucos está conseguindo proibir ali através de placas, através de caçambas de areia, a gente deposita a areia ali de forma que a areia praticamente encosta na via de rolamento do veículo, então não tem espaço para ele largar mais lixo ali. Mas ele também está largando em outro lugar. Mas enfim, a gente está procurando sanar esses focos aí. Quem recolhe é a Secretaria de Obras. Leva para a gente, inclusive, gosta de divulgar para uma central de entulho. Hoje, inclusive, pediu o licenciamento novamente à Secretaria de Meio Ambiente. A gente vai licitar aquele espaço justamente para isso. Para a pessoa lá depositar o lixo. E estamos licitando uma empresa terceirizada para recolher esse lixo, esse entulho, esse resto de obra que não pode, né? Mas eles depositam na rua, infelizmente, e eu tenho que recolher, porque se eu deixar, o que vai acontecer? Vai virar um lixão, né? E por isso que eu digo que a gente não sei se chama de cidadão, mas o cidadão é que larga aquilo aí. E a prefeitura acaba recolhendo, gerando custos, né? Não só de transporte, como gasolina, operário, né? Entulho, e agora da empresa que vai ganhar essa licitação e vai recolher esse lixo e vai levar para um local adequado que é de depósito permanente. Porque nós não temos em Tramandaí um depósito permanente. Nós tínhamos lá no governo antes adquirido uma área junto à estância ali, que foi, né, historicamente sendo depositado, mas não há também qualquer tipo de liberação ambiental lá. E o Ministério Público também está nos cobrando que não se deposite mais lixo lá, e é justo, né? A questão ambiental hoje tem que ser tratada de diversas formas, assim como a ligação clandestina de esgoto, né? É um absurdo tu ter hoje a tua máquina de lavar roupa, o teu banheiro depositando o esgoto na nossa rede pluvial. É um absurdo. Eu não sei como é que uma pessoa faz isso, sinceramente. Isso acontece bastante. Muito, ainda, né? Muito. E a gente tem procurado lacrar essas ligações clandestinas. Mas retornando ao lixo, é uma temática que a gente está evoluindo, né? E então a gente divulga bastante. Lá na antiga usina, na esquina da Salvador Pereira Guimarães com a João de Magalhães, pegue o carroceiro, a pessoa que tem um entulho, o seu veículo, enfim, vão lá nessa central de veículos, antiga usina, que lá há o espaço exclusivo para depositar esse lixo, que depois a prefeitura vai dar o destino final. Mencionando, não é obrigação da prefeitura. A pessoa acha, eu faço uma poda de árvore, largo na calçada, a prefeitura tem que ir lá recolher. Não.
A gente recolhe porque sabemos que se não recolher, aquilo vai ficar lá por uma semana, um mês, e vai vir um outro e vai largar mais um pouco, vai vir um outro e vai largar mais um pouco, e vai se tornar um lixão. Mas o correto seria o cidadão pegar essa poda, esse armário velho e levar lá, como já disse, na antiga usina, e lá a gente dá o destino final. Quero salientar aqui, apesar de eu ser político, digamos assim, né, que eu preciso de voto, né, como as pessoas dizem, mas antes de eu precisar de voto, eu estou aqui para procurar ajudar a nossa população e a nossa cidade. Por isso que eu aceitei o desafio todo mundo diz que é a pior pasta, mas é a pasta que eu quero dar o maior de mim, justamente a minha maior doação. Eu trabalho 12 horas por dia, às vezes, você não sabe. Todas as manhãs eu estou na prefeitura, todas as manhãs, apesar do expediente ser só à tarde. Né? E quando eu não estou na prefeitura, pode ter certeza que eu estou olhando uma rede de esgoto nova, eu estou olhando alguma iluminação que a gente está fazendo, eu estou olhando um asfalto que está sendo reposto, eu estou olhando um problema que o próprio cidadão falou da sua via. Então eu gosto da Secretaria de Obras e quero me doar para a Secretaria de Obras, e dizendo isso que eu preciso de voto, não estou pedindo voto, pode até ficar bravo comigo, mas eu vou começar a multar essas pessoas que não representam a cidadania e não contribuem com a nossa cidade. E fazendo mais um adendo ainda, muitas pessoas, Sandro, e aí fazendo até um desabafo, que estão dioturnamente em redes sociais, cobrando, e assim, de forma, inclusive raivosa, né? Porque nem conversaram com a gente. Eu já tive até depoimentos em redes sociais, Sandro, de que, minha rua alaga. Eu vou lá olhar essa rua. Eu vou lá, não tem alagamento nenhum. Às vezes é porque deu um pancadão que alagou todo o Rio Grande do Sul. Aí, claro, fica 1-2 dias lá, mas 1-2 dias, a grande maioria das vezes já está seca. A grande maioria das vezes. Mas, contudo, vem conversar com a gente, vamos procurar dar alternativas de melhoria. Mas, finalizando e aí fazendo o desabafo, a grande maioria, inclusive, não estão com seu IPTU em dia, muito pelo contrário. Hoje nós temos um crédito, vamos dizer assim, junto aos devedores de IPTU, na ordem de 260 milhões de reais. Né? 260 milhões de reais nós transformamos Tramandaí em Florianópolis em pouquíssimos dias. Então, eu peço ao cidadão, e esse sim ao cidadão, que pague, que estão pagando em dia o seu IPTU, que continuem fazendo e continuem nos cobrando. Especialmente através dos nossos canais de redes sociais, especialmente da Secretaria, mas encarecidamente aqueles que não pagam e que vivem nos cobrando serviço, que comecem a pagar. Porque o direito do cidadão, e aí é o princípio da democracia, é votar, e as pessoas dizem, não vote ninguém, não vote nulo, vote branco, enfim, tem que votar até para poder cobrar do seu representante. E também tem que pagar os seus impostos para poder querer a sua contrapartida. Ok. Secretário de Obras de Tramandaí, Márcio Soares Gomes José, nós agradecemos a sua participação e por você ter passado o seu conhecimento, as importantes informações ao nosso telespectador. Eu que agradeço, Sandro. Esse bate-papo é que eu gosto, sabe? Aquela questão um pouco mais técnica, parece que fica assim meio que maquiado, o relatório e tal. Eu gosto desse bate-papo mesmo. Mas é importante, eu vim aqui numa outra oportunidade falar em números mesmo, quanto que a gente está investindo em asfalto, quanto que estão investindo em calçamento, quanto que estão investindo em iluminação pública, porque também é uma prestação de contas que temos que fazer ao nosso cidadão. Te agradecer mais uma vez, sucesso ao teu programa, e tenho certeza que vai ser, se não o principal, com certeza um dos principais veículos de comunicação entre o político, entre a população e a nossa comunidade. Ok, e o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma boa noite. Boa noite.